Vamos começar com o São Paulo. Estranho, né? Faz umas 3 semanas que a gente só começa com o São Paulo. O São Paulo dá notícia todo dia acontece alguma coisa. Recapitulando, ontem teve uma entrevista, né? Anteontem, exclusiva do André Hernan com o presidente Júlio Casares, ele falando, não, porque o superávit, porque a reconstrução, porque blá blá blá, porque aí hoje sai uma notícia também, não, diminuiu a dívida em 26 milhões. Não deu nem tempo de curtir essa notícia. 1 minuto depois, São Paulo está atrasando direito de imagem, há 3 meses. Já foi assim de cara. E aí, no fim do dia, para dar uma acalmada, pinta a renovação do Caleri, Arnaldo. Até medo. Quando pinta a renovação do Caleri, é capaz de amanhã descobrir que, sei lá, vão ter que vender o Morumbi, alguma novidade terrível. Porque no São Paulo tem sido assim, né? Olha, cara, quanto mais o São Paulo não joga, mais é fácil de compreender porque o São Paulo não ganha. Então, a questão da extracampo, ela vai, de fato, transbordando. E como você, no seu fio aí da entrevista do Casares ao André Hernan, até a renovação do Caleri, faltou um item, que foi os empréstimos bancários, né, Tironi? Então, Sim, claro. o fio correto, né, o fio cronológico, entrevista para o André Hernan dizendo que no campo está tudo bem e que o São Paulo vai apresentar o superávit em abril, depois de muito tempo devendo e tudo mais, a dívida crescendo. Agora as coisas estão mais equilibradas e o clube está no azul. Pois bem, aí no dia seguinte, empréstimos bancários. Mas uma coisa não tem, né? Tá meio desconectada da outra. E aí, a notícia apurada pelo Marcelo Razan, aqui mesmo no UOL, de atraso nos direitos de imagem de 2 meses. Então, assim, captação de empréstimo para saldar os direitos de imagem atrasados e não completar 3 meses, não ter tantos riscos trabalhistas nessa situação. Uma situação que foi comum na temporada passada e que parecia ter terminado quando as dívidas lá de trás, na época da pandemia, quando o São Paulo era treinado pelo Diniz, Tironi, foram saudadas em novembro do ano passado. Mas o que aconteceu? Se os direitos de imagem dos jogadores estão atrasados há 2 meses, significa que o São Paulo não pagou direito de imagem em 2023, correto? Nós estamos em março. Sim. E para evitar o terceiro mês, empréstimos para saldar esses compromissos até o final de março, né? E o São Paulo vai correndo atrás do rabo, e convenhamos, esse balanço com o azul em abril não significa nada, se a gente for analisar o que é o São Paulo hoje. Como só tem má notícia, de vez em quando a diretoria dá uma bala, né, para a torcida do São Paulo, e essa bala foi a renovação do contrato do Caleri, que, na verdade, tem a sua segunda renovação, né? Quando ele foi recontratado pelo São Paulo, tinha uma cláusula de contratação em definitiva dependendo das metas atingidas, teve a contratação automática pelas metas atingidas, e agora, olha lá, o CARD, Caleri até 2026, tá vendo, Tironi? Quantos anos tem o Caleri? O Caleri agora vai para 30 anos, Júlio Gomes. Deixa eu ser mais 29 preciso. anos. Ele faz 30 anos dia 23 de setembro. Dia 23 de setembro. É do meu 32 anos, então, de Caleri. Exatamente. Ele faz 30 anos ainda este ano. E, de fato, vai acabar sendo, né, o clube em que ele mais jogou na vida, mesmo sendo argentino, né? E, de fato, ele tem uma ligação com o São Paulo, uma devoção do São Paulo, é atual capitão do time. Só que a renovação também, além de ocorrer num momento turbulento em todos os aspectos, ocorre no momento em que ele desafia a lógica e prefere não operar o seu tornozelo machucado. Lembremos disso. A última imagem do Caleri, ele saindo de campo contra o São Bernardo com o tornozelo espatifado e optando pelo tratamento convencional para não operar como vários dos seus colegas operaram, né? E ele está treinando nessa intertemporada do São Paulo, mas a grande incógnita é: quando você treina com seus companheiros, com a supervisão da fisioterapia, tal, não tem o pisão, não tem o carrinho. Sabe como é que é, Júlio Gomes?
O Tirone, aquele carrinho desleal na hora do treino, que ele sempre dá de canhota. Lembro bem. Na hora do jogo, pé levantado, né? A trava. Na hora do jogo não dá para pensar exatamente aonde você vai pisar, qual que vai ser a sua passada. E o tornozelo, o equilíbrio do tornozelo envolve tudo isso, né? Então o desafio do cara vai ser, por exemplo, enfrentar o Coritiba no jogo treino e uma partida para valer para ver se o tornozelo dele suporta a não cirurgia. Então tem todas essas interrogações e no meio disso a renovação do contrato dele até 2026. Ô Marília, o São Paulo dá essa balinha para o seu torcedor, anuncia a renovação do seu principal jogador. Entretanto, tudo é muito estranho, né? Porque o torcedor comum é difícil entender. Não, porque vai ter superávit, mas não pagou o salário dos caras. E teve que pedir empréstimo, e teve que não sei o quê. E essa é o principal e talvez única bandeira do Casares hoje. Tentar falar que o clube vai ficar mais saneado. Às vezes você acha que pode ser verdade, mas quando o time faz empréstimo e não paga salários, você fala, bom, que superávit é esse? Né? O discurso do Casares ruiu em 1 dia, 2 dias. Então, Eduardo, eu não sei se o discurso ruiu. O que ruiu é essa imagem de financeiramente saudável. Porque são coisas muito diferentes, né? O São Paulo pode sim ter tido superávit no ano fiscal 2022 e ainda assim precisar ir ao banco para antecipar dinheiro para dívida de curto prazo. Gente com muito dinheiro também pede dinheiro no banco, também pede empréstimo, porque eventualmente o dinheiro do banco é mais barato do que rende a sua própria aplicação. Não é o caso do São Paulo nesse momento, que não é. Mas eventualmente o dinheiro que o São Paulo tem para pegar lá na frente, com a variação cambial, por exemplo, no caso do Antony, ou do Sara, ou de sei lá mais quem que o São Paulo vendeu ou vai vender, compensa financeiramente essa operação. O problema é transparência. Porque se um dia você dá uma entrevista e se gaba de ter 26 milhões a menos de dívida, e no dia seguinte você vai ao banco, a imagem que passa não é de um time saneado financeiramente. A imagem que passa é de mentiroso. E não é necessariamente mentiroso. Não é, porque são coisas diferentes. Eu sei que cada vez mais a gente traz essa pauta e esse assunto para as mesas redondas ou para as conversas virtuais que a gente tem. E às vezes é mais fácil e é mais difícil de entender. Mas funciona assim, você vai comprar um carro, você vai na concessionária, os juros da concessionária é 2. O do banco é 1,7 porque você tem uma conta boa lá. E o gerente do seu banco sabe que você não atrasa boleto. Então, talvez o São Paulo esteja trocando dinheiro a receber por dinheiro mais rápido agora. Talvez o que o São Paulo deu como garantia seja o suficiente para essa operação, eventualmente, ser boa. Só não dá para acreditar. Esse é o problema, é credibilidade. Não dá para acreditar numa pessoa que um dia fala uma coisa e no dia seguinte está indo bater no banco para pegar dinheiro. Porque não são coisas excludentes do ponto de vista teórico. Não são. O Palmeiras antecipou dinheiro da Leila para pagar salário, direito de imagem, porque era melhor desse jeito. Claro que na figura da Leila fica tudo muito bagunçado. O dinheiro dela para o clube dela, do patrocínio dela. Ela é credora, ela é devedora todo mês, porque ela tem que todo mês depositar dinheiro para o Palmeiras. Ela deve o patrocínio, mas ela, como patrocinadora, ela também é credora, porque ela deu um jogador para o Palmeiras lá atrás. É uma operação financeira complexa. No caso do São Paulo, o que falta é credibilidade. Se o São Paulo fosse um time mais crível, a gente não estaria aqui discutindo o empréstimo. O problema é que o São Paulo atrasa de novo o direito de imagem, o que já aconteceu. O São Paulo pega de novo dinheiro emprestado, o que já aconteceu. O São Paulo tem de novo um jogador aí nas notícias também do dia machucado, agora o Gabriel Neves, o que já aconteceu. O que não aconteceu até agora é o time ser bem administrado.